Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui conosco. Então, hoje nós temos o prazer também de receber o Rafael Schiller, que está conosco agora. Rafael foi indicado por uma pessoa que participou de uma das trilhas anteriores, não sei se todos aqui presentes vão se lembrar, da Mônica Moreno. Foi uma satisfação podermos manter o contato com o Schiller, a quem eu passo agora a palavra e fico inteiramente à vontade, inclusive nos instruindo se nós podemos te interromper ou se aguardamos um determinado momento para trocarmos ideias ou solicitar algum tipo de participação. Prazer tê-lo conosco. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Schiller. O seu áudio picota um pouco para mim. Se o meu tiver com algum problema para vocês, aí vocês me avisam. Ele deu uma pipocadinha agora. Vocês também picotam. Eu posso tentar sair, entrar novamente. Você tocou em algum lugar que ele deu uma... Mas antes estava perfeito. Estava, né? Melhorou. Está cortando. Está cortando. Eu vou sair. E entrar de novo. Ok. Para quem está entrando agora, o nosso convidado estava conosco até agora e estava conversando bem. De repente, quando ele começou, deu um probleminha de contato, ele preferiu sair, já está aí retornando. Muito bem. Isso, vamos lá. Então, já deu tudo certo, vamos ver agora se nós damos sequência. Por enquanto, tudo bem, vamos lá. Seguimos. Gratidão pela apresentação, gratidão pela indicação da Mônica. Bom, eu vou deixar vocês livres. Eu não vejo no meu computador, que era o antigo, eu estava vendo todos os rostinhos, agora eu não vejo, estou fazendo pelo celular para o áudio ficar melhor, então não vejo todos vocês. Então, se alguém tiver vontade de fazer uma pergunta, fique à vontade. Eu não tenho necessidade que não me interrompam, não mesmo. Isso é uma conversa, é um bate-papo. Então, se alguém sentir vontade de me interromper, fala. Talvez eu não vá escutar no começo, mas eu dou uma paradinha se for uma linha de raciocínio. Depois peço para você voltar, porque às vezes realmente surge uma dúvida naquela questão em específico. E como é um bate-papo, não há necessidade de seguir uma linha completa de raciocínio. Eu vou contar uma história que começa pela minha história e a partir da minha história eu vou trazer uma perspectiva. Eu não tenho a pretensão de agregar um conhecimento que talvez vocês nunca tenham ouvido. Talvez apresentar uma perspectiva diferente, uma outra forma desse conhecimento que eu vivi a partir de uma experiência, e foi muito bacana o papo que eu tive com a Miriam e com a Marília, onde a gente percebeu quanta coisa é similar, sendo que a gente veio de situações e vivências e experiências com pessoas e contextos espirituais diferentes. O que nos amplia, né? Para mim, depois da nossa conversa, Miriam, eu estava agora um tempinho, assisti vários vídeos da alquimia interior e diversas questões que eu falei assim, nossa, muito interessante. Estou aqui apaixonado, então não tenho pretensão aqui de trazer conhecimentos avançadíssimos, e sim apresentar uma outra perspectiva que pode somar
e ampliar um pouco uma outra forma de olhar e trabalhar coisas que vocês já conhecem. Então, estamos entre irmãos aqui, nada, ninguém maior que ninguém. Então, dentro desse princípio, eu vou começar falando quem é o Sheila, não melhor, quem é o Rafael. O Rafael seguiu um caminho de vida muito tradicional que todos vocês devem conhecer. Na realidade, eu cresci no interior de São Paulo e estudei bastante, fiz faculdade, entrei numa boa faculdade, depois entrei numa grande empresa, depois casei, conquistei postos nessa grande empresa, para quem tem curiosidade, é a Unilever, e fiquei nessa empresa por 18 anos. E conquistei tudo aquilo que a gente materialmente sonha em algum momento, e depois desse conquistar desses 18 anos, ao longo disso, né, porque no meio do caminho disso eu já tinha, vamos dizer assim, caído uma pequena parcela da ficha, eu não estava feliz. Eu tinha conquistado casa, carro, casamento, aquela lista, aquele checklist social, e a felicidade não estava lá. E foi aonde eu comecei a minha busca, ainda de uma forma muito desestruturada e de acordo com que vamos dizer assim, um pouquinho de consciência que eu ia abrindo, eles iam falando e eu ia ouvindo, e aí eu fui fazendo alguns passos, comecei a fazer um curso de psicoterapia reencarnacionista na época, então eu trabalhava aos finais de semana já como terapeuta, enquanto eu ainda trabalhava na empresa, planejando fazer a minha transição, e nesse meio do caminho, também já segui uma filosofia espiritual, fazia caridade, então assim, toda a questão espiritual já estava ali de certa forma, mas mesmo assim, depois, quando eu cheguei à conclusão que tinha ainda algo faltando, foi quando eu caí, talvez a maior de todas as minhas quedas, né? Até então, a minha segunda esposa na época estava num estágio de depressão bem grande. Eu tentei dar conta desse estágio de depressão dela sozinho, entrei num burnout, e aí foi quando realmente eu vi que tudo aquilo que eu tinha tido de conhecimento, a minha capacidade mental não abarcava. E nesse espaço, desse vazio enorme que eu entrei, eu conheci, nessa época eu vivi muito tempo aqui em São Paulo, né, na época que eu trabalhei na empresa, e depois eu fui para o Sul, em Santa Catarina, foi o final dessa fase que eu contei para vocês, e no final dessa fase eu conheci uma pessoa que se chama Karima Marinho, que é uma terapeuta que recebeu, né, uma iniciação do Renascimento, na época, muito tempo atrás, e ela, aos poucos, foi cocriando essa ferramenta terapêutica, ao que ela desenvolveu e chama de renascimento sistêmico, ao qual me formei. E não só me formei, depois, enquanto eu fui me trabalhando, né, nesse momento que eu percebi que eu já não estava dando conta nem de mim, quanto mais da minha ex-esposa na época, minha segunda esposa, eu comecei a observar e me trabalhar. E isso foi uma jornada bem grande, muito contínua, de vários trabalhos, sucessivos trabalhos terapêuticos com ela, até que no início da pandemia, logo depois da primeira onda, lá em agosto, logo que deu aquela arrefecida, foi quando eu senti que já estava pronto para seguir meu próprio rumo. A gente decidiu terminar nossa relação e eu decidi investir junto com Karima em fazer um movimento em Urubici, que é na Serra Catarinense, onde vocês podem ter ouvido que já nevou no Brasil. E lá, nesse espaço, eu acabei apoiando na construção de um espaço terapêutico e participando de diversas vivências, né, ao longo disso com Karima. Isso foi até o final do ano passado, quando, novamente, né, depois de uma vivência que eu tive, eu percebi que o meu momento lá já tinha chegado ao fim, e era o momento de eu vir para São Paulo, retornar às minhas origens e trazer um pouco disso que eu aprendi, toda essa jornada que eu aprendi, para cá. Nesse meio do caminho, um dos passos do renascimento é justamente quando a gente recebe de Karima, através da intuição, uma outra vibração.
a transformação no renascimento do nome é um convite, não é uma obrigação, não é tampouco um processo iniciático, mas uma vibração que ela recebe para te acompanhar daqui para frente. E aqui eu recebi a Sheila. Sheila significa o irmão que é um nome navarro, índio, e que tem muito a ver com o meu processo de transformação, né? Então, eu sempre tive muita facilidade, né? Agora falando da personalidade ao qual eu incorporei e o que eu vim, em lidar com hierarquia, né? Não à toa que eu cresci bastante e fui bem em empresas, mas na hora que era para a gente lidar entre iguais, era onde eu tinha muita dificuldade, né? E não à toa que eu tive alguns relacionamentos, né? Espero que no próximo engrene. Então, tudo isso para dizer que todo esse processo da vibração do nome também estava associado com essa, vamos dizer assim, essa iniciação que eu cheguei nesse estágio atual de começar a trabalhar e trazer questões entre irmãos, né? Entre iguais. E foi muito, muito significativo para mim quando eu recebi o convite de vocês, na realidade, o contato de vocês através da Miriam, por uma pessoa que é a Mônica, que eu tinha recém-conhecido, né? Então, a gente fez eu estive junto com ela numa vivência, a qual ela faz um trabalho maravilhoso de dança circular, e na experiência, no contato com ela, a gente criou um vínculo e ela sentiu de me indicar, e quando eu converso com vocês, eu vejo, olha que maravilha essa iniciativa da gente compartilhar conhecimentos com pessoas que já têm um alto grau de instrução, de conhecimento espiritual, e compartilhar uma nova perspectiva entre irmãos. Então, é isso que eu estou aqui para fazer, né? Então, desde esse espaço de uma pessoa que viveu essa transformação, compartilhar menos, não vou falar muito sobre a terapia ou o processo terapêutico, e sim qual é o que estava por trás de todas essas questões, e também não só o que está por trás dessas questões, mas como isso pode trazer uma outra perspectiva para vocês. Coisa que eu fiz uma lição de casa, Miriam, nos últimos dias, para tentar trazer também algo que possa conectar com a realidade que vocês vivem a partir daquilo que vocês já estudam, né? Então, eu vou falar do renascer, né? E o renascer, como eu coloquei lá, como um caminho leve para a gente viver a partir do espírito. Vocês que conhecem a alquimia interior, muito possivelmente já tem um processo de conexão, de você estabelecer uma relação sua, né, com esse espaço de conexão com o seu espírito. Acredito eu. Estou partindo dessa verdade a partir dos vídeos que eu vi e da pouca conversa que a gente teve, Miriam. Então, vocês me corrijam. Então, esse espaço da gente estar em conexão com o nosso espírito, para que a gente, a partir desse espírito, acontece quando a gente, na lida do dia a dia, trazer consciência para aquele desafio no âmbito espiritual e material. E a grande verdade é que muitas vezes, diversas vezes, a gente não consegue trazer a consciência espiritual para a prática da vida real. Esse é o nosso maior desafio. O maior desafio é que a gente escuta, ouve, né, sente algumas coisas, mas na hora da gente aplicar isso na prática, a gente tem muita dificuldade. E o caminho do renascimento é um caminho que me possibilitou abrir diversos espaços para que eu pudesse aplicar muito desses conhecimentos, conceitos, na prática, sem mesmo perceber. E é isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. O primeiro ponto dessa experiência da filosofia do renascimento é a gente perceber que crescer não é na perspectiva que a gente racionalmente normalmente trabalha. Crescer parte de uma perspectiva de eu compreender qual é o ciclo natural a qual é a egrégora física que eu vim estar, que eu emprestei, que eu vim com a minha bagagenzinha aqui, assim, cheinha desses desafios que não foram, de certa forma, transmitidos a esse corpo físico, e aos poucos eu lidar com isso enquanto eu resgato quem eu realmente sou. Porque a nossa realidade de quem a gente realmente é
a gente vai descobrindo. Então, eu ainda tenho, a cada passo que eu dou, que ir descobrindo, e descobrindo, e descobrindo, e descobrindo, e descobrindo. E isso é muito. Porque a cada passo que eu estou, eu tenho que deixar de ser um que, na realidade, personalidade, começar a ser cada vez mais o meu espírito. E como que eu consigo fazer isso? Se eu parto de um pressuposto que ou eu sou só um espírito, ou seja, eu sou um ser que veio aqui e encarnou, ou eu sou só uma personalidade. Não há como. Eu vou caminhar enquanto eu construo essas duas, vamos dizer assim, esses dois caminhos dentro de mim. E é muito difícil você estabelecer uma relação da sua personalidade, do seu ser, e abandoná-la. Na hora que eu tenho um conceito, que eu vivi aquilo, eu acreditei aquilo, então vamos supor, eu passei por um conceito, recebi esse conceito da Karima, da Zilma, seja de quem for, eu recebi esse conceito, e eu estou seguindo um conceito. Enquanto eu estou seguindo aquilo e não estou em contato com o meu ser, aquilo virou só um conhecimento. Em algum momento eu posso não ter interpretado corretamente aquilo e não colocar em prática um desafio do meu ser. Então é muito complexo essa primeira etapa, que é simplesmente soltar, permitir que a gente venha viver a experiência, mas aceitar que tem coisas que estão ali e que eu não vou conseguir fazer. E que eu vou ter que lidar com essa segunda parte, que a segunda parte é lidar com a perspectiva que o ser daqui, né, que está vivendo na Terra, tem do erro, da falha, do conflito. Isso é uma perspectiva que está presente na nossa vida, no nosso dia a dia, todo santo dia. Outro tempo eu perdi o meu celular, né? Agora eu estou estabelecendo um novo hábito, né, de andar de moto, bem zeloso aqui em São Paulo. E numa das primeiras caminhadas, meu celular ficou num bolso, a calça não tinha zíper e lá se foi. Então, ao observar esse simples erro de perder o celular, o que ele gera energeticamente dentro de mim e como eu reajo a ele, eu estava observando, né? Isso acontece em todas as situações, em todas as experiências que a gente vive, onde eu considero que eu poderia ter feito uma coisa, ou que alguém poderia ter feito alguma coisa que gerou um conflito, ou que não era exatamente daquela forma como eu imaginava. Essa perspectiva falha do erro, aonde eu vou buscar uma justificativa, vou estabelecer uma vítima ou um vilão, eu vou querer resolver aquela situação, ou vou me vitimizar, vou sofrer todo esse processo, vamos dizer assim, psicológico, de lidar com esse erro, né, faz com que a gente se perca em muitas circunstâncias que a gente vive na nossa vida. Porque quem está fazendo esta observação, na maioria das vezes, não é o nosso ser lá de cima, é o nosso ego aqui embaixo. Então, quem está observando? Quem é aquele que está ali? Então, o grande desafio ao caminhar é que, se eu coloco o ego para observar, julgar, justificar, resolver, ele sempre vai parar aonde ele aguenta, aonde a dor ele consegue lidar, até o limite. Chega um dado momento que ele não consegue mais. E aí você perde a estribeira daquela situação. Ou você reage, ou você, vamos supor, sucumbe. Eu, por exemplo, sucumbi lá, como eu contei na primeira parte, num burnout, quando eu percebi que, bom, mesmo todo o meu conhecimento espiritual não foi suficiente para dar conta de cuidar de mim e cuidar da minha família. Então, nessa hora foi quando toda a perspectiva daquele ego que acreditava que estava entendendo de espiritualidade não deu conta da prática da espiritualidade na própria vida familiar dele. Então, nessa hora, eu percebi que, bom, tem alguma coisa. Não adianta eu só desenvolver um contato e ter conhecimento espiritual e tentar colocar esse conhecimento
espiritual em prática. Tem alguma coisa que está faltando. E foi quando, ao entrar em contato com Karima e com o Renascimento, eu comecei a abdicar desse caminho que eu chamo o caminho do saber, né? E o caminho do saber ele é muito útil, mas eu fui induzido, né? Quem trabalha, tem alguns amigos renascedores aqui que eu agradeço a presença. Quem conhece bem Karima sabe bem que Karima ela não escreveu nenhum livro. E todos os nossos trabalhos são vivenciais e tem como propósito verdadeiro soltar essas memórias que ficam dentro da gente. Então, ele é um caminho sensitivo, do começo, no meio e no fim. Isso significa que eu fui bem homem, racional, administrador. Foi uma longa jornada nesses últimos 3 anos, vamos dizer assim, desde que eu entrei no Renascimento, de soltar essa perspectiva do saber, de soltar essa perspectiva onde o saber é um ponto final e começar a colocar o saber como um ponto, né, de expansão, ou seja, eu sei isso, para onde isso me leva? Ou seja, é um ponto de partida, não um ponto final, pela simples perspectiva que nós já sabemos de tudo, né? Espiritualmente, nós já sabemos de tudo. Então, a gente não vem aqui nesse mundo para saber do mundo espiritual, porque saber do mundo espiritual, o mundo espiritual já sabe, e eu, em conexão com o meu ser, posso acessá-lo. Então, não é uma questão de saber o que está acontecendo lá, e sim viver o que é a verdade do espírito aqui na Terra. E viver não é uma questão apenas de saber, é uma questão de sentir. Então, foi quando eu comecei a lidar com essa perspectiva. Quem é esse que entende? Quem é esse que eu estou confiando o entendimento desse conhecimento? Quem é esse que está me ouvindo agora, quando vocês estão me ouvindo, e está falando assim, de que lugar eu estou entendendo isso que o Sheila está falando? É a partir da minha mente, ou eu estou me permitindo que a fala que o Sheila está trazendo está tocando no espaço de sentir, está me incomodando, está falando assim, peraí, o que tem aqui? O que está vivo na hora que isso me toca? Qual é a vibração? O que está dentro de mim? Obviamente que vocês já sabem, né? Estou acreditando nisso, né? Um dos conceitos que eu estava vendo a Zilma falar, que é o espelhamento. Eu não estou ali naquela relação olhando só para o que o Sheila está trazendo. Eu estou me observando, mas eu estou indo além do espelhamento. Eu estou falando qual é a vibração e qual é o estado vibratório que vocês são convidados a partir de um novo conhecimento, de um desafio que vocês estão vivendo na vida de vocês. Isso, às vezes, um fato te coloca nesse estado vibratório. E nessa hora, o conhecimento não é o que te tira de lá. Então, às vezes, a gente relegou, e eu releguei, muito ao conhecimento, ao entendimento de como funciona a espiritualidade, a solução para lidar com essa vibração, para conseguir sair desse espaço vibratório que eu não gostaria. Então, minha mãe fez uma coisa comigo, eu gostaria muito de não reagir, mas eu reagi. Tal pessoa fez tal coisa comigo, mas eu gostaria muito, eu sei qual é o caminho que é o esperado, eu entendo o que eu deveria estar fazendo, mas eu ainda não consegui fazer. E foi aí que eu percebi que existiam ciclos repetitivos, né, que a Karima fala muito, que é quando a gente segue mesmo sabendo o caminho não é exatamente aquele. E foi quando, a partir, né, do Renascimento, apresentado pela Karima nas suas diversas formas de fazer a respiração, eu tomei conhecimento desse método, que é uma forma de respiração. E vocês possivelmente já devem ter feito algumas meditações muito parecidas, muitas filosofias trabalham com a respiração, e um renascedor trabalha com a respiração como ferramenta para a liberação desses padrões emocionais. E na medida que a gente faz a liberação desses padrões emocionais na respiração, isso abre normalmente espaço
para que naquele momento a vibração não atinja aquele espaço onde eu não consigo elaborar mentalmente. Ou seja, o renascimento abre espaço vibratório, porque as memórias, tanto as memórias originais do ser estão nas células, como as memórias dos antepassados estão nas células, quanto as memórias que eu adquiri na barriga da minha mãe estão nas minhas células, quanto as memórias das dores que eu vivi na minha infância estão na minha célula. Enquanto isso está ali, a minha percepção do mundo é afetada. A minha cognição e a minha capacidade de agir no mundo é afetada, é limitada. E faz com que a gente, às vezes, não faça aquilo que a gente gostaria. Faz com que, às vezes, a gente fala, porra, Sheila, mas você já sabia fazer isso, por que que tu não está fazendo? Nossa, alguém já te explicou isso, mas você já fez passou por aquilo, você está passando novamente. Então, isso trouxe e expandiu a perspectiva que é, através da liberação, do acolhimento, da expressão natural desse sentir em um processo de respiração, vamos dizer assim, consciente, você consegue liberar esses padrões e apresenta, então, o grande dilema da vida verdadeira, do espírito, da experiência do espírito na Terra. Eu vou fazer esse dilema através de uma experiência, uma analogia bem simples aqui, que eu vou acender para vocês entenderem qual é essa analogia. Vocês estão vendo aqui uma velinha, quem não estiver aí vendo, fale, por favor. Estou acendendo uma vela. E o grande dilema da vida do espírito é, se vocês perceberem, o espírito, né, nos elementos é tido como fogo, né? E numa vela ou numa fogueira, aqui eu estou usando uma vela por questões didáticas, né? Você sempre tem algo que está sendo consumido para que seja gerado aquela energia. Aquela energia vem de dentro da vela. No caso da vela, é do pavio. Agora, o que acontece na maioria das vezes é que a gente utiliza o conhecimento como fonte, como se estivesse acima da nossa conexão. Então, eu entendo, e aí, a partir do que eu entendo, eu tento agir. Isso significa a mesma coisa de que se eu fizesse isso aqui. Eu acho que vocês puderam perceber. Então, assim, quando eu acredito que é o conhecimento que ilumina, ou seja, eu vou buscando conhecimento, saber, e eu coloco o saber acima da minha capacidade de fazer uso dele, eu tenho momentos de iluminação. Aí eu tenho dificuldade para acender novamente essa chama, e aí depois que eu acendo novamente essa chama, eu ando, ou posso andar com ela assim, ou posso andar com ela assim, seja de que forma for. Eu vou queimar vamos dizer assim, aquele combustível interno de uma forma irregular, ou eu mesmo vou apagar minha própria luz. Ou eu posso estar acostumado, que é o que acontece muito, é isso daqui. Então, vamos supor que eu tenho contato com uma pessoa que tem muita percepção do mundo espiritual e que tem muita clareza, e que eu, andando próximo a essa pessoa, eu consigo seguir o caminho dela. Muitos mestres, né? E eu falo, nossa, é quentinho aqui, é gostoso aqui, eu vou seguindo ela. Chega um dado momento que eu percebo que ou ela fez isso aqui, ou ela não está mais aqui. E eu percebo que se eu não acendi a minha própria luz, e eu seguir só o conhecimento que essa pessoa passou para mim, eu não criei dentro de mim a capacidade de criar luz. A partir do quê? A partir das minhas próprias sombras. A partir das minhas próprias, meu próprio combustível interno de aprendizagem dessa vida. Como eu não consegui fazer isso e eu estava seguindo o conhecimento de alguém, eu não consegui fazer essa minha conexão. Quando chega nessa hora, eu fico totalmente perdido. Foi o que aconteceu comigo lá quando eu entrei na minha depressão. Você se sente totalmente perdido. Então,
Para que isso aconteça, para que isso não aconteça, nós temos que estabelecer com muita clareza essa capacidade de gerar o combustível que vai trazer essa luz e continuar fazendo isso. E para continuar fazendo isso, é um estágio de evolução contínuo, cíclico, cíclico, cíclico. Cada etapa de vida é um novo convite para você morrer e um convite para nascer. Cada ciclo da tua vida, cada situação da tua vida, você recebe um convite para ver. Você está se vendo da mesma forma? Você está olhando para sua irmã? Como? Quando eu falo da sua irmã, eu estou falando, vamos supor que temos todos irmãos, né? Eu estou falando do irmão físico, real, literal. Pode ser mãe, pode ser pai. Você está olhando para ele de hoje ou você está olhando para aquele que fez aquilo lá atrás para você? Ou que fez aquilo que você entendeu lá atrás, com a tua mente lá de trás, aquilo? Como diz os budistas, você está dando nascimento positivo para aquela pessoa ou você está com a tua mente presa? Aquela pessoa está morta para você. Ela não está se relacionando com a realidade dela, está se relacionando com o passado dela. Que não é dela, era uma energia. E quando eu falo dela, eu falo da gente. Ou seja, eu estou me permitindo ser novo novamente, ou eu estou entrando na relação anterior, na relação subsequente, com as dores, ainda mais dores da relação anterior. Então, assim, o propósito do renascimento como um caminho leve a partir do espírito, ele é leve se eu uso a experiência como combustível do espírito. Ou seja, aquela dor que eu fujo, né? Na perspectiva que eu fujo dela, porque me doeu, minha mãe me fez isso, meu pai me fez aquilo, não sei o que. Eu uso isso como um combustível para acender a luz que eu já tenho dentro de mim. E isso como que eu faço, Sheila? Bom, você sempre vai, na minha experiência, você sempre vai precisar de duas perspectivas. Você sempre vai ter que ter alguém, um mestre, que vá trazer a luz para você. Então, no caso, a Zilma é isso, né? Então, assim, a Karima também é isso para a gente. Mas você sempre vai precisar de alguém, né? Um irmão, um igual, que vai junto com você e que pode ser feito em um processo amoroso, né? Trazer essa perspectiva que você não gosta de olhar para de você, que você não consegue olhar sozinho. Isso é uma perspectiva terapêutica da nossa psique humana, porque nós estamos na Terra e a gente não enxerga a nossa própria sombra com muita clareza. Isso é um exercício. Nós não aprendemos a fazer isso e a gente foge da nossa sombra. A gente acha que ela é ruim, e a gente não consegue acolhê-la, a gente não consegue ficar em paz com a gente quando a gente faz um erro catastrófico na nossa vida, quando a gente faz uma grande merda. É muito difícil para a gente isso. E às vezes a gente precisa de alguém que esteja do nosso lado para ser e fazer esse papel. Então, é fundamental que a gente tenha os dois juntos, gente. Que a gente abandone do fundo do coração essa perspectiva de ser só o bonzinho. Quando eu me apresentei como xamã, apesar de ter uma aparência e eu amar a cultura xamânica, eu não tenho nenhuma formação xamânica, mas as culturas xamânicas diferenciam um curador de um xamã, quando o xamã é aquele que consegue lidar tanto com a energia da luz, quanto compreende e conecta as sombras e usa a conexão das duas como forma de trazer sabedoria para a tribo, né? Então, a perspectiva que eu quero trazer para vocês é que vocês estejam abertos, seja da forma que vocês acharem que faça sentido, para trazer esse combustível para a vida de vocês. Agora, é importante que vocês compreendam que existam formas e formas de você fazer isso. Eu valorizo muito as formas tradicionais de se fazer isso, eu acho que elas são passos necessários para a humanidade, mas eu aprendi uma forma que não traz para o entendimento, para a cognição, o processo terapêutico.
Ou seja, o processo terapêutico, ele também é feito em um processo de conexão, em você entregar o processo de respiração, eu como terapeuta, né, para a conexão do que é que aquele ser precisa ouvir, trazer, expressar e colocar para fora aquela dor, para que ele consiga estar livre daquela experiência. Isso é feito sucessivamente, é um estágio, não é uma coisa que faz assim. A gente vai soltando e soltando a partir do que ele vai surgindo na nossa vida. Então, é um estágio evolutivo, é como se a gente voltasse a viver em evolução, saindo do leste, indo para o sul, indo para o oeste, indo para o norte, ou seja, vivendo um ciclo de evolução dentro da nossa própria vida a cada ciclo que existe fora e dentro, aprendendo a crescer, voltar a crescer e não repetir. Então, o renascimento, ele é um caminho que eu acredito assim revolucionário, principalmente da forma como a Karima trouxe, porque ele apresenta essa perspectiva da gente parar de entregar para o conhecimento a solução para a conexão com a espiritualidade. Criar condições de soltar isso, e enquanto eu vou caminhando, eu vou soltando mais. E eu vou caminhando, eu vou soltando mais. E vou me conectando mais com o meu espiritual. E daqui a pouco, eu por mim, eu, Sheila, consegui estabelecer minha conexão lá. Aí o Sheila não precisa mais seguir alguém que está dizendo as informações para ele. O Sheila fez isso aqui, ó. E aí o Sheila segue o caminho dele. E vão ter um monte de gente atrás do Sheila. Por quê? Porque é assim, a gente sempre vai trazer, iluminar as pessoas que estão no nosso entorno, iluminar a nossa família, iluminar os nossos irmãos, as nossas irmãs, né? Todos que estão no nosso entorno. Mas se a gente faz isso como ferramenta de poder, que não é o caso de vocês, né, de eu sempre poder ter esse cara aqui me seguindo, se eu não estou preocupada com isso, a gente faz uma forma que todos eles, quem vier atrás de mim, vai vir querer construir sua própria vela, querer ser a sua própria luz, querer construir o seu próprio caminho a partir dos seus próprios, né, da sua própria sombra, do seu próprio combustível interno, e não mais depender do combustível interno dos outros. Agradecer aqueles que vieram antes, ser honrado aqueles que deixaram pegadas para que a gente possa seguir, mas com a nossa luz poder observar qual o caminho e seguir o caminho que fala mais com o nosso coração. É isso que eu tinha para falar com vocês e agora abro para perguntas. Não sei se foi bom. Ficaram em silêncio também. Eu falo, não deixo falar, né? Pessoal, então, por favor, Arthur. Eu tenho uma pergunta para ele. Por favor. Tudo bem? Bem, querido. Uma vez que você disse que é xamã, eu quero saber, a minha curiosidade, o que a ayahuasca, como é que a ayahuasca serviu de importante para a tua expansão? Eu vou falar para ti que eu nunca fiz uso de ayahuasca. Exato. Nunca fiz uso de ayahuasca, não tenho nada contra quem o faz, mas nunca tive oportunidade de fazer. Inclusive, eu estou querendo fazer uma vivência na Amazônia, mas não pela ayahuasca. Eu acho que as tribos amazônicas, agora eu vou compartilhar contigo a minha perspectiva sobre isso. Encontraram, cada sociedade encontra uma forma de você fazer a sua conexão com a espiritualidade. E eu acredito que a forma como os nativos, seja eles americanos, sejam os nativos americanos do sul, encontraram, foi através da ayahuasca. E eu honro esse caminho. Eu acho que para esses que fazem isso dessa forma, com essa potência, cara, deve trazer um grande potencial de expansão. Agora, o que eu tenho da minha experiência de vivência é esse espaço do renascimento, conforme você vai fazendo, promove uma expansão de consciência que eu já ouvi pessoas que já viveram a ayahuasca falaram que não conseguiram. Então, eu acredito que existem formas e métodos, e a ayahuasca com certeza é um deles. Mas para falar a verdade, eu não tenho propriedade, porque eu não experimentei. Então, o meu xamã é muito mais no sentido
cultural. Então, a minha perspectiva, até a minha vontade de viver, é muito mais na perspectiva cultural, de você fazer o uso da espiritualidade, da energia que tem, não só de curar, de trazer o bom, mas de fazer o uso daquilo que ainda não é bom dentro de você para iluminar o seu próprio caminho. Bom, já que você tem vontade de ir para a Amazônia, eu te aconselho ir para o Acre em vez de ir para a Amazônia. As tribos do Acre, elas são muito ricas nesse sentido aí. Então, minha outra pergunta... Como é? Uaianamua, sei lá qual é, mas eu já estou em contato com uma delas. É bem parecido com eles, com esse nome. Você está dizendo, então, uma vez que você consegue acender a tua própria luz, você teve uma integração da sombra com a luz e essa sombra diminui. Não é questão de... Ela te alimenta. Vou dar um exemplo. Vou trazer, Arthur, eu vou trazer um exemplo bem claro para você. Eu vou dizer o que aconteceu comigo essa semana, que aí vocês vão entender exatamente o que eu vou fazer. Eu tenho minha última esposa, mãe do meu filho, é renascedora. E eu já tive uma outra namorada que também é renascedora. E, por um acaso, nessa sexta-feira, vamos todos lá e vai ser a primeira vez que eu vou encontrar com as duas. Na hora que você vai falar assim, não, tudo bem, é natural, a gente vai reagir naturalmente, tudo mais. Mas dentro desse processo eu comecei a perceber que tinha um incômodo. Vinha muitos pensamentos, vinha muitas coisas dentro de mim. Vinha muitas questões repetitivas. E eu ia lá e voltava. Não, tentava trazer meu centramento, voltava para isso, falava assim, não, peraí, o que isso está me trazendo? Não quero pensar isso. Não. Sabe, é uma luta, literalmente uma luta. Aí eu cheguei e falei assim, não, temos que mudar. E eu falei assim, não, tudo bem, isso, eu estou sentindo isso. Qual é a minha jornada de luz? Não, eu estou aqui vindo para São Paulo, estou há 6 meses, eu montei um grupo onde eu junto diferentes curadores para a gente tratar como iguais, se curar como iguais, e a gente está começando e teve um segundo encontro disso, né? Porque eu estou há 6 meses de volta em São Paulo. E nesse segundo encontro, ao invés de eu facilitar, porque eu sou o renascedor mais experiente aqui de São Paulo, né, eu recebi. E eu recebi exatamente aquilo que eu precisava. A expansão que eu precisava para estar nesse espaço de paz. E as pessoas que estavam ali trouxeram a experiência que era exatamente o que eu precisava. Então, ali eu respirei, e aí, obviamente, tem a forma, tá? E curei exatamente aquilo que eu precisava. Respondendo para ti, o que significa? Significa que o movimento que eu fiz de fazer a minha missão acontecer na Terra, o meu movimento na Terra, trouxe a minha própria cura para eu lidar com uma circunstância que eu estava trazendo muito incômodo para mim. Hoje eu posso falar com paz no coração, que eu estou em paz para fazer esse encontro. Eu vou chegar lá num estado de vibração que é o que eu gostaria de chegar. Por que alguém fez alguma coisa por mim? Não. Porque eu fiz o meu próprio caminho. Porque eu trouxe e resolvi, fazendo o meu próprio caminho, uma forma de lidar com essa sombra que estava vindo. Porque eu ia reagir, entende? Chega na hora daquele negócio, você reage do que está dentro de você. Tu pode conhecer o que for. Tu pode ter qualquer tipo de conhecimento. Na hora, você vai reagir. Então, a grande questão... E não adianta a gente meditar um pouquinho antes, não. Pelo menos para mim não funciona. Porque se vem na intensidade, você vai reagir. Então, respondendo para ti, não é que você diminui a sua sombra, você consome ela. Você lida com ela. Você acessa aquilo e aquilo vira luz dentro de você. Agora, se eu nego... E aí, Arthur, assim, o que acontece com a maioria de nós, e acontecia comigo há pouco tempo atrás, a gente não quer ver a nossa sombra. É difícil, a gente não quer admitir que a gente não é tão bom, a gente não quer admitir que talvez você não... Estou falando de mim, hein? Eu não seja o melhor pai, eu não seja o melhor marido, talvez eu tenha tal dificuldade. A gente não quer admitir essa parte. E isso a gente fica numa negação profunda da nossa própria existência, do nosso próprio ser. E a maioria das vezes essas coisas não são nem nossas, a gente pegou isso dos nossos antepassados e que a gente está honrando, repetindo, a gente recebeu isso no nosso DNA, do nosso pai, da nossa mãe, e a gente está só repetindo. O nosso ser nem é... o nosso ser, quando veio para cá, ele recebeu essa carga energética
não veio com ele. Entende? Então, isso tudo, se eu não aceito que eu sou sombra, eu não crio, eu preciso da luz de alguém. É essa cultura que a gente criou e que eu preciso tirar a luz da hidrelétrica, que eu preciso tirar a luz do outro lugar. Não, a luz está dentro de mim. A luz sempre está fora. Não, não está fora, está dentro de mim, mas eu preciso lidar com a escuridão que também está dentro de mim. Senão, eu não crio combustível interno para ser luz. Essa é a principal questão. Espero que eu tenha te respondido, irmão. Sim, sim. Gratidão pela pergunta. Por favor, Sueli. Boa noite. É apenas uma curiosidade, Sheila. Se esse Manda, processo Sueli. de renascimento, se ele tem origem ou relação com o rebirthing americano de São Francisco. Yes, tem uma origem, a origem é a mesma, o Leonard Orr, que foi o fundador dele, mas ele foi co-criado por uma mulher que se chama Karima Marinho, que é uma grande curadora que já trabalha com isso em Florianópolis há 25 anos. Então, assim, é uma grande mulher como a Zilma e que, vamos dizer assim, expandiu a perspectiva do Leonard Orr na minha nobre perspectiva, né? Então, assim, ela se utilizou da ferramenta que é a respiração consciente, que é utilizada no Rebirth, mas ela faz isso a partir de uma perspectiva sistêmica, né? E incorporou diversas outras formas de respiração, né? Então, assim, quando eu falo diversas formas, o mecanismo de respiração é mas o que acontece enquanto você respira, tem várias coisas que acontecem enquanto você respira. Porque isso faz com que você acesse diversos níveis das memórias celulares que estão no nosso corpo. Então, vamos supor, se eu tenho uma memória que ela é muito ancestral, ela está muito presa no corpo físico. Agora, existem memórias que são memórias de existências de vidas passadas, que elas são mais espirituais. E elas são acessadas e liberadas a partir de outro tipo de energia. Entende? Então, assim, são diversas formas de respiração aonde você se permite, sem entender, soltar. Entende quando eu falo a importância disso aqui acabar? Porque se eu quero só evoluir a partir do entendimento, ele sempre vai ser limitado. Porque o nosso cérebro, o nosso ego, o nosso ego condiciona o uso disso aqui aos nossos medos, às nossas dores. Só quando eu abdico disso e falo, eu me entrego a um processo amoroso, respeitoso e ético, né, que eu consigo literalmente fazer isso aqui, ó. E aí sim entrar em espaços de dor e soltar esses espaços de dor que o nosso ego não deixa penetrar. Eu posso explicar isso 10 vezes para ti, Sueli, diversas vezes para ti. Sabe o que isso vai mudar em você do fundo da minha alma? Nada. Entende? Saber não faz com que a gente crie espaço para lidar com uma dor que é tremenda da alma. O saber vai trazer a primeira camada, e depois a segunda camada, a terceira camada. É no sentir que eu vou jogar aquele negócio fora todo. E por isso que o renascimento, ele se utilizando dessa renascimento sistêmico, hein? Porque tem diversos renascimentos. E o renascimento do Leonard Orr, e principalmente a metodologia apresentada por muitos renascedores, é uma técnica. E por isso que eu não estou aqui falando com vocês do renascimento. Eu não estou aqui vendendo o renascimento. Porque renascimento, por si, é uma técnica. Tem 10 milhões de técnicas aí. E o renascimento é uma boa técnica. E muitas outras técnicas são muito boas. Agora, a vivência, que é o que Karima faz. A vivência de um renascimento. Você viver um renascer. Você se permitir morrer mesmo. Quando é assim, o exemplo do nome é mais profundo do que qualquer outra coisa. Hoje eu fico feliz quando as pessoas me chamam de Sheila, entende? Meu nome não é esse, eu não nasci com esse nome. Mas eu fico muito feliz quando as pessoas me chamam de Sheila. A gente abrir mão do nome não é uma escolha espiritual, é uma vibração energética, é você se predispor a soltar até o teu próprio nome.
Entende, Sueli? É difícil. É difícil pra cacete. Mas quando a gente vai soltando só um pouquinho, a gente não precisa soltar tudo. Só o que está disponível agora, e depois o que está disponível agora, e depois o que está disponível agora, através desse processo, você percebe que você deu um salto desse tamanho. Gente, acreditem, eu estava falando para a Miriam no começo, eu era cético. Esses papos de lado espiritual, há uns 10 anos atrás, eu não acreditava em nada. Entende? Então, assim, e não foi assim, foi assim. E é isso que o renascimento faz, camada por camada, camada por camada, camada por camada. Para a gente ir se acolhendo, o que nós precisamos, o conhecimento, quando a gente lida com o conhecimento espiritual, a gente corre o grande risco de achar que esse cara aqui, ó, Jesus, Buda, Zilma, seja quem for, está lá na frente. E a gente está aqui, ó, bem longe. Quando eu trago isso aqui, esse conhecimento, eu posso acender minha luzinha, pouco importa se ela é grande ou pequena. Para mim, isso aqui já basta. É um passo. Eu consegui ir na casa da minha mãe, se eu não consigo lidar com ela, é uma iluminação para a gente, gente. Eu consegui lidar com esse vizinho que faz isso, ou com aquela cara que faz aquilo, é uma iluminação para a gente. É um passo pequeno, gente. E é conectado com a nossa realidade, não é a espiritualidade, só a espiritualidade que está lá na frente. É conectada com o passo do dia a dia, da semana que vem, como eu falei para vocês, do encontro da sexta-feira que eu vou ter. Entende? É agora, é no agora, não é num conceito que eu vou aplicar daqui 2 anos. Não adianta eu fazer... e nisso os xamãs, Arthur, os xamãs entendiam muito bem. Não adianta eu fazer a iniciação lá da frente se eu não conseguir passar desse estágio aqui. Mas o conhecimento vai. Eu consigo estudar lá, mas eu não consigo viver. Então, para que me adianta? Isso Sabe por que a gente faz isso, gente? Porque a gente entrou numa escola e a escola passou para a gente um monte de conhecimento que a gente não usa e a gente acredita que essa é a forma da gente aprender. Não é. É o que você precisa agora, Sueli. E um terapeuta capacitado, que entregue o poder para o espírito, e um líder espiritual, um líder que, nossa, te ajuda muito. Então é importante ter os dois. Essa é a mensagem que eu trago para você. Ter a coragem de olhar para você como você realmente é, encarar as suas sombras. Eu tenho muitas, né, e quero ter cada vez menos, mas encará-las com amorosidade por você, com coragem, com tranquilidade. Por quê? Porque esse é você. Você é linda assim, eu sou lindo assim, com a minha sombrinha que anda junto comigo. Sheila, foi excelente a sua explicação, realmente, bastante clara. E nós também, na Alquimia Interior, na Marília, nós trabalhamos com respiração, né? Que legal. E o que você falou tem tudo a ver exatamente com o que nós praticamos. Então, foi ótimo ouvir isso de você. Realmente, nós estamos muito afins, sabe? Eu imaginei que eu não ia falar nada muito novo. Não, foi excelente, excelente. Fico feliz. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Alguém mais, pessoal? Posso fazer? Posso? Por gentileza, Eduardo. Sheila, meu nome é Eduardo, sou filho de Miriam, sobrinho de Marília, estou em família. Você está no meio dessa família gigantesca aí, tô ligado, Eduardo, manda bala. É parte dela. Na verdade, eu achei muito interessante os pontos que você colocou e a maneira como você foi levando, e é uma dúvida que eu não sei se eu vou conseguir formular em uma pergunta, mas quando você fala da sua biografia e você conta como você chegou aonde você está hoje, é inevitável que cada um de nós talvez faça uma associação com algum momento da vida que a gente tenha passado, né? O que é muito humano mesmo, assim. E quando você fala 18 anos numa mesma empresa, e quando você decide sair, e quando você fala sobre a questão do burnout, a minha dúvida, de uma forma muito simplista, eu diria assim, será que a gente só consegue assimilar ou mudar ou renascer, ou buscar um renascimento quando a gente está numa situação limítrofe? Ou quando eu falo assim, é só na dor que a gente aprende? Porque a minha sensação com o tempo depois talvez de tanto ter esse conhecimento, você abrace a sua sombra, como você bem disse agora, e a sua sombra não fique
numa situação extrema, ao ponto de você sempre precisar morrer e renascer, e morrer e renascer. Entende essa minha dúvida? Entendo. Nossa, cara, fantástima a tua dúvida. Vamos ver se eu consigo construir a partir disso, porque as coisas vêm, né? Estão aqui, já estão aqui. Nós já sabemos isso. Essa é a primeira. Nós já sabemos. O nosso ser já sabe isso que você está perguntando. Quem está fazendo a pergunta não é o seu ser. Ele está trazendo a coisa que você está interpretando para que alguma consciência aqui consiga trazer isso a partir de palavras. Mas uma das coisas que eu sinto que está por trás disso é a nossa noção da perspectiva da dor. Enquanto a gente não aprende a lidar com a dor, isso que aconteceu comigo e o que acontece com todos nós, aumenta. Lidar com a dor é quase que uma forma de lidar com a sombra. Ou seja, é inerente ao processo de crescimento doer. Agora, se eu relaxo na dor e se eu solto a dor, eu percebo que tem muito mais coisa ali. E aí eu não deixo ela crescer. Ela não precisa aumentar, porque ela já virou combustível para eu aprender aquilo. Agora, se eu nego aquela circunstância, eu não quero olhar aquele homem que ficou 18 anos lá, seguindo o caminho, que era o caminho que ele aprendeu, mas que não falava com o ser dele, e que não falava com as potencialidades dele, mas que ele aprendeu bem. Nossa, ele foi muito, muito bom, disciplinadinho, bem direitinho, se esforçou pra caramba, negando a dor, negando a dor, negando a dor, negando a dor, negando a dor. Ela vem numa doença, vem numa situação que toca nesse espaço de dor, até um momento, cara, que a dor é descomunal. E é por isso que, infelizmente, a gente está vendo uma sociedade com muitas pessoas sensíveis, e principalmente jovens. Assim, eu tenho ficado muito, muito sensibilizado, porque a grande realidade, né, nós que estamos aqui, nós já vivemos a vida um pouco. Nós já passamos por circunstâncias. Nós viemos de uma época onde a gente suportava algumas dores, porque, de certa forma, a gente era muito cascadura e pouco sensível. Né? Eu vi algumas falas da Zilma que ela trabalha exatamente isso, né? A gente lidar com a sensibilidade, desenvolver a sensibilidade. Só que os jovens que estão agora, eles já são totalmente sensíveis. E eles estão num mundo de muita dor. E eles não estão dando conta. Eles não estão dando conta. Entendes o problema? Então, assim, quando a gente tem sensibilidade à dor e a gente não sabe lidar com a dor, aquilo estoura dentro da gente. Então, a grande questão do que o Renascimento apresenta é, enquanto a gente não olha para a nossa verdadeira dor, e você tem uma, cara, tua mãe está aí do teu lado, tem outra, o irmão dela tem outra, cada um de nós tem, a gente pode estudar o livro que for, mas tem dores aí, entende? Tem dores, enquanto a gente não tiver coragem de fazer um papo verdadeiro, sabe, assim, num círculo, numa roda, onde eu não estou fazendo alinhamento nenhum, eu só estou falando o raio do que acabou de me doer, e depois eu só respiro. Enquanto a gente não criar espaço para mais disso acontecer no mundo, a expressão da dor ser validada, reconhecida, acolhida, sem julgamento nenhum, vai ser difícil essas circunstâncias pararem de crescer, entende? E, infelizmente, a gente vai perder almas nobres, seres de luz muito grandes, porque eles não dão conta de tamanha sensibilidade, tamanha dor, entende? Então, assim, e a dor é um problema? Não, não é um problema. A gente só não criou uma forma de colocá-la para fora. E eu sinto que a gente precisa fazer isso muito, e muito, e muito. A sociedade está precisando muito para que a gente possa reagir, pare de reagir com a dor que a gente vive. E enquanto a gente quer entender ela, e aí a psicologia traz o entendimento, entende? Todas as ferramentas psicoterapêuticas, em sua maioria, e mesmo os caminhos espirituais, não são todos os caminhos espirituais que promovem vivências. E muitos deles você está fazendo isso sozinho, sem o apoio de um terapeuta, sem o apoio de um cara que é igual a você, entende? E ter um líder espiritual é bacana, ele te inspira a ir além, mas um igual, que está passando a mesma dor e que acabou de passar, está só um passinho na tua frente, cara, esse é o cara que a gente precisa. Isso daí a gente não conseguiu, porque nessas horas eu cutuco você, cara, e você me cutuca e a gente briga. É uma merda. Entende? Então, assim, é por isso que tem aquele
se junta para fazer o bem e briga com as pessoas que estão se juntando para fazer o bem, entende? É uma dificuldade. Como diz a minha mestra, ela falou assim, esse negócio de comunidade é uma grande ideia da mente. Quando a gente começar a conseguir ficar em paz com a comum unidade, que é você, as comunidades vão surgir. Gratidão pela sua pergunta, irmão. Obrigado pela resposta. Antes de passar a palavra, porque eu tenho a impressão que o Arthur tem de novo uma colocação, não, Arthur? É isso? Tem uma pergunta. Eu só queria adiantar um aspecto para todos, porque normalmente todos que estão aqui presentes, e a maioria que nos acompanha, sabem que nós vamos até 8 horas, até pouco. Porém, o Sheila tem um compromisso hoje. E vou pegar meu filho morto. Eu já senti a vibração dele no início, porque eu já entendi qual que era esse compromisso. Então, eu só estou colocando isso para que a gente possa observar a questão do horário e poder aproveitar o máximo desses mais 5, 7 minutos que a gente tem aí junto com ele, ok? Perfeito, manda bala. Manda, Arthur. Gratidão, Miriam. Então, a pergunta é o seguinte, essa realidade aqui, a dor faz parte, isso aí já é ponto certo. Entretanto, você veio de algum lugar, e minha pergunta é, por que você veio e o que você está fazendo para você, para não ter que voltar nunca mais para cá? Uma ótima pergunta essa, hein? Se tem uma coisa que eu tenho tentado trazer para a minha vida, Arthur, é me permitir a cada vez descobrir isso, a cada dia. Isso significa que, para mim, a vida, significa que a gente precisa ter um norte, um destino, mas os caminhos que vão levar para ele, cada vez mais tem que estar mais fluidos. Então, respondendo a tua pergunta, eu sinto que saber o que eu vim fazer aqui, eu já busquei muito propósito, sabe esses negócios assim? Entrar em uma causa. Hoje em dia, eu tenho sentido mais no meu coração qual é o meu servir, aonde eu sou mais útil aqui, entende? Por muito tempo, isso era pautado numa ideia, no que eu acreditava, no que eu pensava, no que eu elaborava, né, do que eu tinha que fazer. Agora eu tenho mais observado onde o meu servir ele é mais útil, aonde as minhas habilidades verdadeiras, que eu estou cada vez destravando um pouquinho mais, são mais úteis. A partir daí o servir fica leve, e aí a sua missão fica clara. Então, agora vou trazer isso para o concreto. Antes, eu trabalhei, sei lá, 5 anos em uma organização. Eu cheguei a passar Natal levando comida para o pessoal do Nordeste, fazendo doação de alimento, arrecadando, carregando saco e tudo mais. E fiz com muito prazer, eu tive momentos lindos lá, presenciei momentos de muita gratidão com famílias que passavam fome e precisavam disso. Só que eu percebi que eu fazia isso e fugia da minha própria essência e fugia dos meus próprios desafios. Ou seja, eu estava fazendo bem para fora, mas eu não estava fazendo bem para dentro, eu não estava explorando a minha potencialidade máxima. Hoje, eu fico feliz, como eu acabei de fazer, antes de entrar, de atender um jovem de 14 anos com o que eu faço, sem receber, né? Em alguns casos eu faço isso, né? Alguns movimentos voluntários, porque eu senti que era necessário para ele, entende? Ali eu senti que eu estou oferecendo o meu melhor. E eu sinto que ao fazer isso, eu estou colocando a minha potência no mundo. Como que eu fiz isso? Bom, aprendendo o que era e o que não era, soltando, me conectando comigo, vendo o que eu faço bem. Então aí, Arthur, para falar real para ti, tem que ter um pouquinho de morte, sabe? Umas sequências de morte do Arthur, que foi do Rafael, e continuar tendo para ir acessando, e acessando. Aí vai ficando cada vez mais fácil. Cada vez mais fácil, cada vez mais fácil você entender qual é o seu potencial. E, às vezes, saber seu potencial é saber que você é bom para uma coisa que pode parecer que é simples, mas não é simples. É necessária para as pessoas que estão ao seu lado. Seja, sei lá, arrumar, sei lá, construir um deck de madeira. Entende?
tipo, fazer estruturas físicas, consertar a eletricidade de um lugar, a eletricidade mesmo, entende? Então, assim, às vezes a gente elabora coisas muito avançadas, mas às vezes é necessário para coisas simples também. Então, se permitir ser tanto elaborado quanto simples, é isso, é se fazer servir. E é o que eu tenho sentido. Respondendo para ti, hoje, a minha missão, eu sinto que o que nós precisamos fazer, e trazendo para todos vocês, é essa consciência que eu chamo psicoterapêutica fenomenológica, tem que ser matéria da escola, aos 14 anos, entende? Tipo, até um ponto que as pessoas não precisem mais de terapeuta, entende? Onde eu consiga ter uma relação com você, Arthur, aonde eu me enxergo em você e você se enxerga em mim. E eu não preciso brigar com você. Essa é a minha visão lá na frente, que acabe os terapeutas, entende? Que não sejam mais necessários. Mas até isso acontecer, é uma jornada. E parte por fazer isso de uma forma social. Respondendo para você, eu tenho como missão minha sociabilizar, trazer de uma forma mais estruturada, mais barata, mais acessível o processo psicoterapêutico fenomenológico para cada vez mais pessoas. É isso. Espero tenha te respondido. Tu reparas que antes de dar a resposta, eu antes soltei a resposta. Isso é agora, daqui a pouco, se me perguntar de novo, pode mudar, tá? Mais alguém, alguma pergunta? Eu tenho mais 10 minutinhos. Ninguém for perguntar, eu tenho... A minha não é pergunta, é apenas uma observação para você. Pois não. Quer fazer alguma pergunta antes? Não. Tá. Então, Sheila, para os outros poderem saber, o quanto nós conversamos, que ele falou bastante, porque quando eu falei com a Miriam, então, quando nós nos conversamos, foi por WhatsApp e foi por escrita. E aí, quando ele, em determinado momento, ele falou para mim que ele queria que nós... Porque ele falou Rafael e escreveu Sheila. E eu li aquilo, fiquei com aquilo na cabeça, e em vez de perguntar para ele, fiquei pensando naquilo. Fiquei pensando na sonoridade do nome, porque o nome me chamou tanta atenção, eu já tinha até esquecido que era Rafael. Eu só ficava com esse Sheila, Sheila, Shira, eu pegava esse R e fazia o F plural, né? E experimentando ele em vários locais do nome dele, né? E até que um dia eu, conversando com ele, escrevi: será que você pode passar em áudio como é que se pronuncia o seu nome? E ele deu uma risada, agradeceu e falou pelo áudio o nome dele, né? E aquilo foi uma sonoridade para mim tão grande, que veio assim, tchuf, direto no meu cardíaco. Veio rapidamente no meu cardíaco. E eu fiquei com esse calor, com essa gratidão, né? Que talvez só agora, conversando e vendo você falar, a gente consegue entender, né? Que é esse seu jeito carinhoso, esse seu jeito tão fácil de falar coisas tão difíceis. Esse jeito tão fácil de passar para nós a vivência ou experiências que nós temos que viver de maneira tão difícil, né? Que nada mais difícil do que a gente constatar a nossa sombra e tentar falar com ela, né? Então, da maneira como você colocou, tenho certeza que todos nós que estamos aqui te vendo e ouvindo, vamos encarar esse trabalho, essa experiência com a gente de uma maneira completamente diferente. Sim. E Miriam, deixa eu aproveitar então e dizer assim, eu tinha planejado fazer uma respiração, mas no meio do caminho eu senti que não, para abrir para perguntas era melhor não fazê-lo, mas eu estendo aqui ao grupo todo,
né? Caso vocês tenham um outro momento, uma prática, algum momento que vocês possam encaixar, eu me proponho a oferecer para que vocês possam conhecer a quem sentir como que é a respiração do renascimento. A gente pode fazer isso presencial ou online, a gente conversa depois. Mas aqui eu ofereço para o grupo de vocês. Com certeza não vai ser uma novidade muito grande, mas pode trazer uma perspectiva diferente. Então, ficarei feliz em poder transbordar isso. E queria só dizer para você, assim, de coração, o que você sentiu foi a vibração que eu senti quando eu recebi esse nome. Como eu disse, Sheila representa o irmão que é. Nós somos todos irmãos. Para mim, isso tem um significado muito grande. Eu falei para a Miriam e para a Marília que o movimento que vocês estão fazendo de abrir para ouvir é um movimento de irmãos que estão aprendendo juntos, que uns conhecem umas coisas por um caminho, outros conhecem por outro, e que chegam na sala, na mesa da mãe ou do pai e compartilham suas próprias histórias, e um quer aproveitar o que de melhor o irmão viveu, para o que pode crescer. Você que tem uma família grande sabe bem disso. Aquilo que o nosso irmão aprendeu e compartilha com a gente economiza, a gente ganha tempo. Então, você sentiu, porque você é uma pessoa que tem um coração aberto. De coração, eu agradeço a vocês pela abertura e fico muito feliz de encontrar pessoas e compartilhar esses momentos com pessoas como vocês. Gratidão. Nós é que agradecemos, viu, Rafael? E a outra coisa que eu queria também mencionar para você é que a nossa companheira maior, que nos inspira, né, e que você já sabe, ela também tem um nome super sonoro e super maravilhoso também, que embora você provavelmente tenha lido de uma maneira inadequada, quando você é que o nome dela é Zulma, Z-U-L-M-A, Zulma, e é um nome de uma sonoridade maravilhosa também, pelo menos para mim também, né? E talvez essa similaridade que tenha me trazido essa conexão maior com você também. Tá bom? Muito Somos obrigada. irmãos distantes que estamos nos reconectando. É isso. Agora passo para a Marília, né? Porque agora acho que já foram os 10 minutos já. Já fomos. Vocês viram que eu já estou aqui na arrumação. Já tá na reta de saída. Mas não poderá sair sem receber o meu profundo agradecimento em nome de todos nós, o que nos comoveu bastante, porque esse reconhecimento final, quer dizer, caminhos são vários, mas essa possibilidade de integrar aquilo que nos é mais difícil, aquilo que apaga a possibilidade do nosso brilho, desse brilho essencial que é diferente em cada um de nós que estamos aqui, através dessa possibilidade de aceitá-lo e aprender esse desafio, como você bem colocou, do que significa ser vivente nesta dimensão, neste momento do círculo evolutivo da humanidade. Exatamente, Miriam. Essa é a importância e esses pontos que você tocou. Agradeço, inclusive, aos seus companheiros que você convidou. É uma delícia ver o olhar deles aqui, que te acompanham, te apoiam e te dão, de novo estão tocando na semente que é aquilo pelo qual nos uniu nesse momento, né? Que a gente possa espargir grandemente isso, porque é a função de cada um de nós, como filhos de uma unidade presentes aqui nesse momento. Exatamente. Eu vou ficar devendo para vocês coisa que eu sempre faço antes de me despedir do nosso convidado do dia, que é manifestar quem vai ser o nosso próximo convidado. Mas estão todos convidados. Nós sempre fazemos por esse mesmo link, que cada um de vocês fez uso para estar aqui conosco, e nós vamos receber uma sanitarista a semana que vem, Maria Giovana, que é de Americana, e que vai comentar a respeito da evolução dela dentro da área da saúde e também um pouquinho da história de outras coisas que tangeram a presença dela junto a uma consciência de participação política dentro do nosso país. Então, eu
agradeço a presença de todos vocês, em particular, com a maior das alegrias, aos seus convidados e a você, Sheila, para estar conosco aqui hoje. E eu iria, se ninguém tivesse abordado, ou mesmo você, eu iria, no fim, dar uma cutucada, porque você conversou comigo e com a Miriam, dizendo assim, olha, eu quero oferecer a vocês isso, etc, etc, etc. Então, você já o fez. E já posso dizer que estou aceitando em nome todo deste grupo, para que a gente possa estar de novo com você dentro dessa experiência. Muito obrigada pela presença. Agradeço. É muito bom a gente ser tão bem recebido em um espaço novo. E isso só acontece quando há muito amor e há um propósito muito verdadeiro num conjunto e numa egrégora. Então, agradeço vocês pelo recebimento, mas também reconheço tudo que vocês já fizeram para que estivessem todos juntos aqui. Sou muito, muito, muito grato. Vou agora lá apertar e transmitir todo esse amor que recebi de vocês num ser humaninho lindo de 9 anos. E aguardo o retorno de vocês com muito, muito, muita vontade de poder transmitir essa experiência para a expansão de todos nós. E já virei mais um fiel escudeiro da... Como chama o nome, Miriam? Zulma? Não sei se Zulma eu Reio. Zulma Reio. Abençoe a cada um. E depois ia pedir também, Maria, quem sentir vontade de entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, por favor, compartilhe meu contato com as pessoas que tiveram aí. Quem sentir vontade de fazer alguma dúvida, não teve tempo, alguma coisa assim, eu me coloco à disposição também. Vamos fazer a respiração, mas também me coloco à disposição para dúvidas que possam ter surgido depois. Sem dúvida. Fique tranquilo. É um prazer para nós. Um grande abraço. Muito obrigada. Com Deus. Tchau. Um beijo a todos. Até a próxima semana. Vai com ele.